Aleluia, glória a Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos aqui com o nosso encontro marcado. Você marcou um encontro, não comigo, não com a igreja, mas você marcou um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra poderosa e que vai entrar ao nosso coração. É uma palavra diretamente do trono de Deus, que vai entrar no teu coração, e é nesta noite. Nós somos da Igreja Evangélica Crisol, aleluia. Nós nos encontramos ali na rua João Pessoa, número 1001, bem ali no centro de Nilópolis, aleluia. E hoje nós estamos fazendo o culto online, amém? Mas eu tenho certeza de que aí onde você estiver, independente se você esteja na tua casa, ou você esteja no teu trabalho, ou você esteja na casa de um familiar seu, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai abençoar a tua vida, amém? Então vamos à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 1, aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Muito fácil, no Antigo Testamento, glória a Deus, aleluia, depois do Pentateuco, ou seja, depois de Deuteronômio, aleluia. Vamos lá? Abriu sua Bíblia? Então acompanhe comigo. A palavra do Senhor, ela diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo de número 4. Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Somente até aí. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, te glorificando, te adorando e declarando que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, da mesma forma que o Senhor já falou ao meu coração, me capacita, Senhor, como instrumento da tua vontade, e fala com o teu povo, fala com a tua igreja. E somente mais uma coisa: enquanto houver a ministração dessa palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja, meu Deus e meu Pai, Senhor, a esperança ainda no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém? Pode ficar à vontade aí na tua casa e vamos à palavra do Senhor, porque, como eu falei, no livro de Josué, no capítulo de número 1, vem aqui um personagem bíblico
em que Deus teve um trato muito especial com ele, né? E Deus permitiu que se escrevesse o livro de Josué. E qual é o propósito do livro de Josué? Porque em todas as fases da história da humanidade, todas as coisas que vêm acontecendo e que está no controle de Deus, há um propósito. O propósito de Josué, ele foi um. O propósito de Deus na minha vida é outro. O propósito de Deus na sua vida é outro. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus tem propósito na tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, preste bem atenção, porque eu vou extrair coisas aqui do primeiro capítulo do livro de Josué, que se você colocar em prática na tua vida, você vai ter uma vida melhor diante de Deus. Você vai ter uma vida próspera diante de Deus. E olha o que Deus, porque Deus permitiu que se escrevesse o livro de Josué. Primeiro, né, o propósito do livro de Josué, ele foi escrito como registro de fidelidade de Deus no cumprimento da promessa de colocar o povo de Israel na terra prometida, ou seja, na terra de Canaã. Quando Deus ouviu o clamor daquele povo, quando estava preso no Egito, e Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés é considerado um tipo de Cristo, ou seja, o tipo de Cristo redentor, porque Moisés remiu aquele povo, retirou aquele povo do Egito. Mas a Bíblia, o prosseguimento de Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus, ele pode envolver várias outras pessoas. Assim como envolveu também o nome de Josué. Então o livro de Josué, após a morte de Moisés, ele relata a travessia do Rio Jordão por Israel, pelo povo de Israel, depois da morte de Moisés, para entrar aonde? Na terra prometida, na terra de Canaã. E o livro de Josué, ele relata a conquista e o povoamento pelas 12 tribos sob a liderança de Josué. E uma particularidade sobre Josué, o nome Josué, ele vem de Yeshua, do hebraico, que significa salvação. Na tradução, o nome ele é traduzido por Jesus. Então, o que nós entendemos aqui é que Josué é uma pré-figura no Antigo Testamento de Jesus como Salvador. Porque assim como Josué introduziu, como promessa da parte de Deus, introduziu as 12 tribos em Canaã, assim também Jesus Cristo vai nos conduzir à celestial. Estamos aguardando a sua volta. Então Josué, ele é um tipo de Cristo que conduz o seu povo até a terra prometida. E o livro de Josué, ele começa dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então aqui eu já aprendo a primeira coisa. Veja o versículo de número 2, quando ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora para esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, e que Deus fala, levanta-te. Você sabe por quê? Porque Deus não quer ninguém parado. Deus não quer ninguém prostrado. Deus, quando ele quer falar com uma pessoa, ele quer que essa pessoa ela esteja levantada. Olha o que diz, não precisa acompanhar, eu vou ler para você. Mas olha o que diz, livro dos Cânticos, ou seja, Cântico de Salomão, no capítulo de número 2, no versículo de número 10, ele fala assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, quando Salomão ele se dirige à sua esposa, a primeira coisa que ele fala, levanta-te, meu amor. Isso aqui é uma alusão à igreja. Porque quando Jesus Cristo ele voltar para buscar, e Jesus é o noivo, Jesus é o esposo,
Jesus é o nosso esposo. E quando ele vir para buscar a sua noiva, que nós somos a noiva do Senhor, cadê a noiva do Senhor aí que pode dar um glória a Deus? Cadê a noiva do Senhor que pode dar um amém aí agora? Cadê a esposa do Senhor que está aguardando a vinda do noivo? Então, em Cantares de Salomão, ele fala: levanta-te, aleluia, levanta-te, meu amor, formosa a mim, e vem. Então, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai querer o quê? Uma noiva levantada, uma noiva que está persistindo, uma noiva que está aguardando a volta do seu noivo. Aleluia! E nós podemos fazer essa comparação. E se você quiser a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 21, no versículo de número 36, quando ele fala assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Isso aqui é o próprio Jesus em Lucas que ele está falando, e o Filho do Homem está se referindo a ele mesmo. E já para a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui, já que Deus nos trouxe ao Novo Testamento agora, tendo relação com o que nós estamos, como nós abrimos a Bíblia, e confrontando, ou seja, com Cantares de Salomão, veja bem, no versículo de número 34, ainda no capítulo de Lucas, capítulo 21, no versículo de número 34, Jesus nos alerta, ele faz um alerta para a igreja. Você que faz parte da igreja, você que está esperando o arrebatamento, você que está esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o conselho que Deus nos deu, está nos transmitindo nessa noite. Aí no versículo 34 ele fala: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se engane de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então eu entendo aqui que quando Deus fala para estarmos de pé, para quando a sua igreja está de pé diante de Deus, ela está, em primeiro lugar, ela tem que estar em vigilância. Ou seja, vigilância por quê? Por todo tipo de glutonaria, porque o homem ele morre pela boca. Porque a pessoa ela quer comer tudo que ela vê. O homem ele luta, ele briga por comida. O homem ele vai muito pelo seu paladar. É glutonaria, muita comida, é muita festa. Mas Deus está falando nessa noite que devemos vigiar mais. E ele fala aqui embriaguez. Embriaguez eu não precisa nem falar aqui nessa noite, porque o crente não tem que estar envolvido com embriaguez. Não tem que estar envolvido com as festas mundanas. Por quê? Porque eu tenho que estar em vigilância, porque aquele grande dia, esse é o alerta que Jesus ele fala aqui para a sua igreja, é que naquele grande dia será de improviso, será imprevisto. Ninguém até hoje conseguiu calcular ou dizer a volta de Jesus Cristo. Então temos que estar de pé está preparado. Quem está de pé está orando. Quem está de pé está clamando. Quem está de pé está ligado na palavra de Deus. Quem está de pé não está desanimado. Quem está de pé está aguardando a volta. E o que é melhor, trabalhando para Ele. Então ele continua dizendo no versículo de número 35, porque virá como um laço e eles todos que habitam na face de toda a terra. E o versículo 36, como nós lemos aqui, então ele fala assim, olha, vigiai, pois em todo o tempo orando. Você está orando? Você está clamando, aproveitando esse tempo aí de quarentena? Você que não está saindo para trabalhar, a igreja, que muitos de nós não estamos podendo abrir as portas, porque estamos também vigilantes,
Estamos obedecendo às nossas autoridades, porque toda autoridade ela foi constituída por Deus, então nós temos que ser obedientes às nossas autoridades. Mas será que enquanto esse tempo, mesmo assim nós estamos vigiando? Será que não é um tempo que Deus nos separou, preparou para nós orarmos mais, para mostrar ao mundo, porque o que está acontecendo, meu querido, não é só na tua casa, não é só na minha casa, mas o que está acontecendo é no mundo inteiro. O mundo inteiro está refletindo. Por que isso veio no mundo inteiro? Por que Deus, muitos estão me perguntando, por que Deus permitiu que aconteça uma coisa dessa? Sabe para quê? Para mostrar que todo mundo está na dependência de Deus. Aleluia! Todos estão refletindo. Porque, olha só, um vírus invisível, ninguém vê o coronavírus, mas está colocando a maior parte das pessoas dentro de casa, conseguiu fechar o comércio, conseguiu fechar a indústria, conseguiu até acabar com o índice de criminalidade aí fora, porque hoje só fala de coronavírus, já não tem mais roubo de carga, já não anuncia mais, porque você liga a televisão, só fala em coronavírus. Me parece que até, me perdoe a brincadeira, mas me parece até que os ladrões estão com medo do coronavírus, porque não se vê mais violência. As ruas estão vazias. Mas sabe por quê? Então por que um micro-organismo invisível aos nossos olhos está fazendo tudo isso e Deus está permitindo? Sabe por quê? Para que o mundo possa declarar que só o Senhor é Deus aqui na face da terra. Só quem pode dar um paradeiro nisso aí se chama nosso Senhor Jesus Cristo. É momento de vigilância, é momento de reflexão, é momento de nós estarmos unidos em clamor, orando, clamando, desejando a volta de Jesus, desejando a quebra de todo paradigma, quebra de todo o mal que existe lá fora. Esse é o momento de nós nos unirmos em oração. Esse é momento, sim, de mostrar que estamos de pé. Embora muitos de nós confinados dentro de nossas próprias casas, mas quando Deus olha lá de cima, Ele vê uma igreja de joelho, porque uma igreja de joelho representa uma igreja de pé. Uma igreja que está clamando, uma igreja que está jejuando, uma igreja que não está retroagindo, uma igreja que está unida orando, uma igreja que está sendo preparada para o grande dia do arrebatamento. É isso que está de pé. Está de pé se preparar para uma grande guerra, uma grande luta. E frequentemente estamos lutando, porque a nossa guerra também é invisível. Por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele declarou que a nossa briga, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas são contra a potestade, principados, contra hostes nos lugares celestiais. A nossa briga é invisível mesmo. Mas se o adversário ele vier contra a minha vida, se o adversário vier contra a tua vida, mas se nós estivermos de fé, estivermos de pé, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se nele te encontrar de pé, fazendo a obra do Senhor, eu abro a minha boca e declaro, como a palavra do Senhor ela diz, que o inimigo ele virá por um caminho, mas ele será disperso por 7 caminhos. Assim diz a palavra do Senhor. Então é por isso que assim que Deus, e voltando lá para o livro de Josué, quando ele teve um chamado na vida de Josué, a primeira coisa que ele falou, olha, Moisés é morto. Para de ficar se lamentando do passado. Para de ficar se lamentando das coisas que você não fez. Para de ficar lamentando, dizendo que Deus não é comigo, e agora o que vai ser da minha vida? Ei, a bola agora está contigo. A missão agora está contigo. E ele falou, Josué, não adianta. Já chorou o que tinha que chorar? Já lamentou o que tinha que se lamentar? Ei, você que está aí na tua casa, você que está confinado, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo. É hora de parar de ficar se lamentando, é hora de ficar chorando,
Mas Deus está te falando, levanta desse sofá, levanta da tua casa, levanta desse chão, não fique prostrado, porque Deus tem missão na tua vida e ela vai se cumprir. Deus tem algo na tua vida, assim como Ele chamou Moisés, assim como Ele chamou Josué, Ele está te chamando também para uma grande obra que ainda vai ser realizada aqui nessa terra. É por isso que Ele te chamou. Então não adianta ficar prostrado, porque Ele falou, não fique prostrado. Levanta-te, pois, agora. Porque quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos indica também o caminho. Porque Ele falou Josué falou, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então tem direção de Deus, mas tem um propósito. Qual é o propósito? Levar aquele povo para a terra de quê? De Canaã. Mas entre o propósito de Deus e a concretização da aliança de Deus, tem o Rio Jordão. Precisava passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele representa o nosso medo. Ele representa os obstáculos da nossa vida. Ele representa a nossa incapacidade, porque eles só atravessaram o Rio Jordão quando a presença de Deus estava com eles, pelo poder sobrenatural de Deus. Mas saiba de uma coisa, quando Deus tem propósito na tua vida, quando você está propício a se levantar e seguir a estratégia de Deus, Deus vai te levar do outro lado. Ei, qual é o Jordão que está te atrapalhando nessa noite? Não vai me dizer que é o coronavírus, porque o coronavírus, ele não é nada diante de Deus, porque daqui a pouco está tendo aí a cura. Daqui a pouco está voltando todo mundo para a rua. E daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, já não está mais falando de coronavírus. Então o coronavírus não é empecilho. Coronavírus não é o teu Jordão. Sabe qual é o teu Jordão? É você se levantar e tomar uma posição diante de Deus. Sabe qual é o meu Jordão? É eu me levantar e tomar uma posição diante de Deus. Esse é o meu Jordão, que eu preciso transpassá-lo, que eu preciso atravessar. Se é o medo, eu vou orar para Deus tirar o medo. Se é a falta de capacitação, se você está dizendo, mas eu não sou capaz, mas a Bíblia diz que Ele não chama aquele que é capacitado, mas Ele vai capacitando aquele que se levanta e quer fazer a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Quer fazer a obra de Deus? Se levanta. Dá ouvido ao chamado de Deus, porque tem promessa. Porque se Deus te chamou, tem promessa. E se tem promessa, tem vitória. E se tem vitória, tem culto de agradecimento. E se tem culto de agradecimento, tem louvor, tem adoração. E se tem adoração, tem a presença de Deus. Oh, aleluia. Estou sentindo muito a presença de Deus aqui nessa noite. Estou sentindo que Deus daqui a pouco vai dar um baixa nisso que está acontecendo aí fora. Estou sentindo que depois dessa imposição de nós ficarmos confinados dentro da nossa casa, Deus vai nos levantar mais forte. Sabe por quê? Porque nós, nessa reflexão que Deus permitiu que nós estamos passando, sabe o que vai acontecer? Nós vamos aceitar o nosso chamado, nós vamos pregar mais, nós vamos orar mais, nós vamos nos colocar mais na dependência de Deus. Oh, glória! Você está entendendo o que está acontecendo isso tudo aí fora? Você pode ver que dentro da tua casa Deus tem te guardado. Aqueles que estão se levantando, aqueles que estão dando ouvido ao propósito de Deus, aqueles que estão orando, aqueles que estão clamando, Deus está aguardando. Aquele que já entregou a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, saiba de uma coisa: o sangue do Cordeiro está no umbral da tua casa. Nenhuma praga vai te alcançar. Nenhum mal vai te derrubar. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele tem que se cumprir na tua vida. Então, mas para isso nós temos que levantar. E aí no versículo de número 5, ele também nos garante. Ele nos garante que nós vamos chegar até o outro lado. Ele nos garante que nós seremos vitoriosos. Sabe por quê? Porque no versículo de número 8,
e eu estou em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8, em que diz assim: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Sabe o que significa? Que aquele que se levantar contra o teu ministério, ele vai cair. Aquele que quiser impedir as bênçãos de Deus na tua vida, vai cair, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus é todo poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. A palavra do Senhor, ela diz: operando Deus, quem impedirá? Então o agir de Deus na sua vida, ela é constante. Ele diz aqui, ó, todos os dias da tua vida. Ei, sabe de uma coisa? Quando você acorda, Deus está contigo. Quando você está caminhando durante o dia, Deus está contigo. Quando você está no teu trabalho, na escola, dentro da tua casa, Deus está contigo. Na hora que você vai dormir no final do dia, Deus também está contigo. Ele para por aí? Não, porque durante o teu sono, Ele também está te guardando. No momento em que você descansa, no momento em que você se despoja totalmente, no momento em que você está se recuperando, às vezes, de um dia estressante, mas saiba de uma coisa: o vigia de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele também está contigo. E a promessa dEle é que Ele estará contigo todos os dias da sua vida. E Ele diz: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Ei, saiba de uma coisa: você não está só. Essa luta que você está passando, você não está sozinho, meu irmão. Ô, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, Deus está falando contigo, Deus está falando ao teu coração. Por mais vezes que você pense: mas Senhor, eu estou sozinho. Às vezes você pode falar, às vezes tem mulheres em que os esposos não estão acompanhando, que os filhos não estão acompanhando. Talvez você que esteja aí sozinha, você que esteja sozinho, talvez você pode pensar assim: eu estou solitário nessa obra. Ei, não está não, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: não te deixarei nem te desampararei. Você não está desamparado, você não está desamparada, porque o Senhor está contigo aí. Deus está contigo na tua casa, Deus está contigo na tua vida. Deus, Ele toma conta da nossa mente, do nosso coração. É Ele que nos dá o livramento. É Ele que nos guia, é Ele que nos acompanha. Ele é o nosso melhor amigo. Ei, você não está sozinho. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus, Ele foi com todos os profetas da Bíblia. Assim como Deus foi lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando iniciou a igreja primitiva, o início de tudo, a formação da igreja, Deus estava com esses homens, Deus estava com os profetas, Deus estava com os apóstolos, e Deus está contigo aí dentro da tua casa. Ele está aí agora. Ei, você não está sozinho. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: olha só, você não está sozinho não. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu programei algumas coisas aqui para falar, mas já até fugi do script, já fugi até daquilo que eu tinha programado. Eu estou sob a orientação do Espírito Santo de Deus, e Ele está falando nessa noite vai ter cura para a tua casa. Porque aqueles que estão se levantando, não fique reclinado diante de uma doença, não fique reclinado diante do desânimo, não fique reclinado através de notícias que estão divulgando por aí, não. Levanta a tua cabeça, levanta o teu moral. Olha aqui, agora sim é hora de andar de nariz em pé. Olha aqui, mas não é de orgulho, não. É olhar para o alto e confiar que Deus é todo poderoso para te transformar de toda a impossibilidade e trazer a possibilidade para a tua vida. Aleluia! Mas tem que estar de pé, tem que acreditar. Ele está contigo, você não está sozinho não. Certa vez o profeta Elias, certa vez quando ele derrubou 450 profetas de Baal, depois ele fugiu da presença de Jezabel, e aí ficou ali dentro de uma caverna e pediu a morte. Elias, o grande profeta que venceu 450 profetas de Baal, ali sozinho pedindo a morte.
De repente veio o vento, Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. E veio outra, e Deus não está. Mas quando veio uma brisa suave, Deus estava na brisa suave. E aí ele falou, levanta, Elias, sai da caverna, Elias. Sai daí. E ele saiu da caverna e caminhou. E novamente ele se prostrou, veio o anjo, colocou ali pão, colocou água, falou assim, ó, coma deste alimento, porque eu tenho, a tua caminhada ainda é longa, Elias. E Elias aceitou e voltou ao caminho do Senhor, voltou a fazer o chamado do Senhor. E antes dele voltar ao caminho do Senhor, sabe que Elias, mas só tem mais uma coisa. Para de falar que está sozinho. Sabe por quê? Porque eu separei 7.000 profetas, 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Oh, glória! Aleluia! Então você não está sozinho. Deus separou homens e mulheres para estarem contigo. E se mesmo você olhar para o teu lado direito, olhar para o teu lado esquerdo, olhar ao teu redor, e se mesmo assim ninguém se propor a te ajudar, saiba de uma coisa, nesse exato momento, Ele está dando ordem aos seus anjos, para que eles vão ao teu favor. Você não está sozinho nessa luta. E se mesmo os anjos não viessem, e eles virão, mas se não viessem, a presença do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Ele está ao teu lado, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Quem tem temor do Senhor, hein? Quem é temente ao Senhor? Quem se prostra diante de Deus? Quem é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo? Então você não está sozinho nessa noite. Aleluia! E Josué se levantou. Então saiba de uma coisa. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está te chamando para você ser um Josué. Para de ficar, já avisamos aqui. Deus já falou aqui, está falando nessa noite. Se levanta. Levantou, levanta agora, levanta teu astral. Levanta a tua vida. Olha o que Deus está falando. Então ele já disse que você não está sozinho. E ele fala aqui uma coisa, aleluia. Acompanhe comigo o versículo de número 6. Olha o que diz o versículo de número 6. Acompanhe comigo. Lá em Josué capítulo 1, capítulo 1 de Josué, no versículo de número 6, ele fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Olha quantas vezes ele falou isso aqui. Olha só. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso no versículo de número 7. No versículo, aleluia. Isso no versículo de número 6. Mas no versículo de número 7, ele vai falar de novo assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E novamente, no versículo de número 9, ele vai falar assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar no Senhor. E o que é esforçar no Senhor e tem bom ânimo? Sabe o que significa? É desempenhar o propósito para o qual Deus o chamou. Deus tem propósito na tua vida, então você tem que se esforçar. Enquanto você se esforça e vai fazendo a obra, embora as adversidades, mas tem bom ânimo, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Está na tua casa, está fazendo um trabalho doméstico, coloca um louvor e começa a louvar. Está indo para o seu trabalho, está dirigindo, coloque ali um louvor, uma pregação, ministração de uma palavra. Está no teu trabalho e tem condições de fazer, coloca um fone do ouvido e vai louvando, vai engrandecendo, vai ouvindo a palavra de Deus, vai se enchendo da presença de Deus, vai se enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. E isso é se esforçar no Senhor. Eu sei que as adversidades virão, mas eu permanecerei firme, como aquela parábola daquele construtor que construiu a sua casa na rocha, e por ele ter construído a sua casa na rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio o que for, veio a adversidade, mas aquela casa não caiu porque estava construída
na rocha. E sabe quem é essa rocha? É o autor e consumidor da fé. É o autor daquele que fez a vida. É o autor daquele que pelo sopro da sua boca se fez o mar, se fez os céus, se fez as estrelas, se fez todo ser vivente. É através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glorificado seja teu santo nome. Agora olha aqui. Então é por isso que ele fala, esforça-te, tenha bom ânimo. Você sabia, por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Josué. O propósito na vida de Josué não foi só no momento da morte de Moisés, não. Deus já tinha planos para a vida de Josué há muito tempo. Deus tem planos na tua vida. E esses planos foram projetados por Deus mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes de ninguém saber da tua existência, mesmo antes de ninguém saber que você iria nascer, Deus já tinha um propósito na tua vida. Olha aí, já ouviu? Quando alguém fala assim, olha, deixa ele, mesmo ele estando fora da presença, mesmo ele ainda não aceitando a Jesus, mas deixa ele, porque Deus tem um propósito na vida desse homem. Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mesmo confessou, irmão, que ele era fariseu. E a Bíblia diz que ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele perseguia aqueles que eram seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Deus poupou a vida de Paulo, sabe por quê? Porque Paulo, Deus, o próprio Deus, tinha uma missão na vida do apóstolo Paulo. Tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê que Deus guardou a tua vida até hoje? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Sabe por quê que Deus está guardando a vida dos nossos filhos até o dia de hoje? Porque eu creio que Ele, o nosso Deus, tem um propósito na vida dos teus filhos. Aleluia. E baseado em que estou falando isso? Acompanhe comigo. Eu preciso abrir, eu vou ler aqui para você. Olha só o que diz. Deuteronômio, capítulo de número 1, no versículo de número 38. Deus fazendo uma referência a Josué, antes de Josué receber o chamado de Deus, lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. A palavra do Senhor, ela diz assim: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar a Israel. Então Deus chamou a Moisés e falou assim: olha, Moisés, fortalece Josué, ensina, coloca ânimo na vida dele. Nós que já entregamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo aquela pessoa que é considerada ímpia, que ainda não está na presença do Senhor, fortalece ele com a palavra, coloca ânimo na vida dessa pessoa, diz assim: você pode estar nesse estado agora, mas olha, um dia você vai entrar na igreja, um dia você vai se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque embora você esteja nessa situação, mas Deus tem um propósito na sua vida. Ei, começa a profetizar sobre a vida do teu filho e da tua filha que está afastado da igreja. Começa a profetizar sobre a vida daquele amigo, daquela amiga que está afastado da presença do Senhor. Começa a profetizar sobre a vida dos teus parentes, das pessoas mais próximas, das pessoas do teu círculo de amizade, dessas pessoas que ainda não se renderam aos pés de Jesus, mas diz assim o nome dele e fala: Deus tem um propósito na tua vida. Eu ainda vou ver você se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde antes de Josué saber do seu chamado, Deus já tinha um propósito na vida de Josué. Ainda em Deuteronômio, irmãos, olha só, ainda em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo de número 28, a Bíblia fala assim: manda, pois, a Josué e fortalece-o,
porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Olha que tremendo! Deus instruindo a Moisés a fortalecer Josué. Quem sabe Deus está te chamando, está te alertando nessa noite, a você ser coluna dentro da tua casa, a você fortalecer aquele que está deitado, aquele que está cabisbaixo. Quem sabe Deus te chamou aqui nessa noite para te mandar esse recado e dizer: ei, anime essa pessoa, não deixa ela de lado, não abandona essa pessoa, continua perseverando, porque eu tenho um chamado, eu tenho uma obra na vida dessa pessoa. Antes nós éramos assim. Antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu era assim. Mas até um dia que eu entrei numa igreja, eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a me lembrar coisas do passado. Eu comecei a lembrar pessoas que profetizaram sobre a minha vida. Ei, da tua boca tem poder. Da tua boca emana a autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Começa a profetizar sobre essa pessoa, começa a profetizar: ei, levanta-te, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Olha, acompanhe comigo, irmão, capítulo de número 31 de Deuteronômio, ainda falando sobre Josué. Quem está falando da vida de Josué, está falando da nossa vida também, porque nós somos parecidos com Josué. Olha o que diz no capítulo de número 31, que a Bíblia fala assim, no versículo de número 1: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e diz-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Aleluia. Versículo de número 3, ele diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de mim, ele destruirá essas nações diante de ti, para que os possuais. Josué passará diante de mim, como o Senhor tem dito. Aí no versículo de número 6, ele fala assim: esforçai-vos e animai-vos. Já reparou que Deus está repetindo essa frase várias vezes aqui em versículo diferente? Porque é isso que Deus quer colocar no teu coração nessa noite, para você se esforçar, para você ter bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Oh, não estamos sozinhos não. Não estamos sozinhos nessa guerra não. E o versículo de número 8. Ele diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo, ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Então, ele está dizendo, além de nós nos esforçar, além de eu me levantar, olha, Deus está falando desde o início da mensagem. Primeiro, eu tenho que me levantar. Depois eu tenho que me esforçar. E durante essa caminhada eu tenho que ter alegria no meu coração. Eu tenho que me animar. E outra coisa que ele está falando, que nessa caminhada não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Irmãos, ele está no controle da nossa vida, ele está no controle da tua vida. Ele está no controle dessa situação. Não tem algo de maravilhoso que Deus não possa fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer isso dentro da tua casa aí, agora dentro da tua casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo só falou isso, porque às vezes nós falamos isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você olhar o passado de Paulo, que ele passou frio, passou fome, passou adversidade, quase morreu, mas em todas essas coisas, ele não ficou parado, ele não ficou caído. Todas as vezes ele se levantava. E aí ele pode abrir a sua boca e pode dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E voltando aqui para o livro de Josué, então entendeu? Porque Deus já tinha um chamado na vida de Josué. Entendeu hoje? Hoje eu entendo. Porque outrora, quando eu era ímpio,
muitas situações adversas que aconteceram na minha vida, situação de morte, de perigo de morte, Deus já tinha me livrado. Deus já tinha cortado o anjo da morte na minha vida. Deus me separou, irmão. Deus te separou. Agora você está entendendo porque Deus te deu livramentos. Sabe aquela vez que você saiu sozinho na rua, em que vinha alguém para te assaltar, mas de repente aconteceu alguma coisa? Deus te deu livramento nesse dia. Sabe quando teve aquele tiroteio em que você não sabia para onde correr, que é a famosa bala perdida? Mas essa bala perdida não te achou. Sabe por que ela não te achou? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Hoje eu entendo. Porque Deus me livrou de tantas as coisas, mesmo eu não merecendo. Mesmo você não merecendo. Sabe por quê? Porque Ele sabia que um dia você ia entrar numa igreja, ou foi na tua casa, eu não sei quando você entregou sua vida para Jesus. Mas porque Deus sabia. E Deus te deu uma chance. E você aceitou essa chance. Deus passou na tua vida e você agarrou a Jesus Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu tenho que tocar em Jesus, eu tenho que tocar, porque se eu tocar nele, somente eu tocar nas suas vestes, somente eu tocar nas suas hortes, eu sararei da minha enfermidade. E aquela mulher não perdeu a oportunidade. E Deus sabia que um dia Ele ia passar na tua casa, ia passar na tua vida. E um dia você abrir a sua boca, iria confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia! É por isso que Ele te deu livramento. É por isso que o inimigo, ele tentou ceifar a tua vida e não conseguiu. É por isso que o inimigo está tentando ceifar a vida da tua família, a vida dos teus filhos. Ei, você que tem esposo aí, você que tem marido que não é crente, continua clamando por ele. Sabe por quê que o inimigo ainda não ceifou a vida do teu marido? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus tem um propósito na vida do teu esposo. Mas pastor, ele ainda não é convertido, mas vai se converter. Mas pastor, eu vou falar a palavra, ele não quer ouvir. Mas pela tua atitude, pelo teu caráter cristão, pelo teu comportamento, você vai ganhar o teu marido, você vai ganhar a tua esposa. Pelo teu comportamento diante de Cristo, você vai ganhar a tua família para Jesus. Mas ele está falando, mas para que isso aconteça, olha aqui o versículo de número 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então o grande segredo aqui é se esforçar no Senhor, é caminhar no Senhor, mas com alegria, com louvor, glorificando ao nome do nosso Deus maravilhoso. E sabe outra coisa que eu aprendo também aqui? Olha o versículo, aleluia, de número 8, acompanhe comigo, Josué capítulo 1, versículo de número 8, quando ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, olha aí, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está. Aleluia! Sabe qual é o segredo da tua vitória? É ser obediente ao Senhor. Mas ser obediente ao Senhor, eu tenho que saber qual é os estatutos de Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer na minha vida. E para isso eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ter o hábito de ler a Bíblia. Eu tenho que frequentar a escola dominical da minha igreja. Você tem que frequentar a escola dominical, não mero frequentador, mas participante da aula, questionando, perguntando. Se a tua igreja tem ensinamento bíblico, tem estudo bíblico, você tem que procurar qual é o dia e você tem que ser o primeiro a chegar. Senta lá na primeira cadeira, porque você está ansioso para aprender a palavra de Deus. Porque como eu posso ter Jesus Cristo como meu Senhor se eu não sei como servi-lo? E como é que eu aprendo a servir ao Senhor? Lendo a Bíblia, lendo a palavra, orando, jejuando, pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus. Tem alguma dúvida? Anota, vai procurar o teu pastor, procura o professor da escola dominical. Enche a paciência dele mesmo, até ele falar assim: eu já não aguento mais esse aluno. Quando o teu professor falar assim: eu já não aguento mais esse aluno, aí você está no caminho certo.
Aí você está no caminho que Deus preparou para você. Porque você tem que ser aquele aluno que insiste, que persiste. Aleluia! Você tem que chegar lá antes e perguntar, pastor, eu sei que vai começar agora, mas com essa dúvida aqui, o que eu preciso? Eu quero saber sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque não adiantaria nada se Josué, ele se levantasse, assim como ele se levantou, Josué não ficou prostrado, Josué acreditou que Deus se sustentaria ele, que Deus estaria na sua vida e que Deus sustentaria a vida de Josué todos os dias. Não adiantaria nada Josué se esforçar, ter bom ânimo, se Josué não fosse obediente à palavra de Deus. O segredo da tua vitória, sabe o que é? É ser obediente. Não adianta eu ter fé se eu não for obediente à palavra de Deus. Ei, anota aí a receita do bolo. Anota a receita aí para você ter uma vida de vitória. Sabe o que eu aprendo aqui? Fé mais obediência transmite, produz resultado. Aleluia. Presta atenção, vou repetir. Fé mais obediência produz resultado. O que você quer da parte de Deus? O que você precisa de Deus nessa noite? Primeiro, eu tenho fé, mas é obediente? Está obedecendo a palavra de Deus? Está lendo a palavra de Deus para saber como servir? Porque Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, eu tenho que aprender a como servi-lo. Você já aprendeu como servir ao Senhor? Olha aí, que Deus está falando nessa noite. Você já aprendeu a servir ao Senhor? Ah, pastor, ninguém me disse. Lê a Bíblia. Não precisa ninguém ficar me falando o que eu preciso fazer. Eu não vou ficar perguntando, Senhor, o que eu posso fazer? Sabe quem vai falar para você? Aí tem a Bíblia. Aí tem a minha palavra escrita. Lê a Bíblia, porque qualquer dúvida que você tiver ali, aí você pode me procurar através dos profetas, através dos professores, através daqueles que há muito mais tempo estão estudando a Bíblia, ou através de uma revelação do Espírito Santo de Deus, porque Ele pode te revelar pessoalmente, e Deus ele se revela através da palavra. Mas como eu vou receber uma revelação de Deus se eu não estou pautado na palavra? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu subo lá no púlpito para pregar, e se Deus está me chamando aqui nessa noite, eu tenho que ler, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que meditar, eu não posso vir aqui falar de qualquer maneira, não. Eu tenho que estar preparado, pautado na palavra, porque aí sim, o Espírito Santo vai me direcionar, o Espírito Santo vai me guiar, e Ele vai me lembrar daquilo que eu estudei. Porque uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus não é adivinho. Porque o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que Ele é contra os agoureiros, que Ele é contra aquele que faz prognóstico, que Ele é contra a obra de feitiçaria. Deus não é adivinho, Deus não vai te fazer adivinhar, mas Deus vai fazer te lembrar aquilo que você estudou. E se você estudou, você se preparou. E se você se preparou, deixa Ele te usar. Abre a tua boca e deixa Ele te usar. Olha aí que coisa maravilhosa, irmão, né? E Ele diz assim, olha, eu separei aqui, não precisa abrir. Olha o que diz Salmos, de número 14, versículo de número 2, concernente, aleluia, a sabedoria do Senhor, a meditar na lei do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 14, versículo de número 12, ele fala assim, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém com entendimento e buscasse a Deus. Olha aí, porque buscar a Deus qualquer um busca. A hora que você quiser, você dobra o teu joelho e busca. Agora, com entendimento, pautado na palavra, sabedor daquilo que você tem direito, sabendo que você é herdeiro de Deus, sabendo o que Ele tem para a tua vida, sabendo dos propósitos de Deus na tua vida, é diferente. Aí eu tenho que repetir aquela passagem quando Deus entra em Jericó, e eu sempre falo sobre isso. Que quando Jesus estava caminhando, quem estava à beira do caminho? Quem? O cego. Bartimeu, o cego.
E ele, o que ele clamava? Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus parou, ei, traz ele aqui. Mas sabe por que Jesus parou? Não é porque ele gritava mais do que todo mundo, não é porque ele era insistente, não, porque muitos ali também gritavam, Jesus, Jesus, Jesus. Mas ele, aquele cego, ele clamou com inteligência, com sabedoria, conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o Messias viria através da linhagem de Davi. Por isso ele gritou, Jesus, filho de Davi, olha, eu sei que tu és o Cristo, porque o Cristo ele viria da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. E aí Jesus parou, esse aí tem conhecimento, vem cá, manda aqui, traz ele na minha presença. O que tu queres que eu te faça? Me dê vista, esteja curado agora. A cura para Jesus é muito simples. A cura física, agora eu quero ver a cura espiritual. Porque todos aqueles que Jesus Cristo curava fisicamente, ele também curava espiritualmente, ele tirava a cegueira dos olhos através da sua palavra. Porque só a palavra de Deus nos tira a nossa cegueira. Só a palavra de Deus é que vai nos curar fisicamente, mas vai nos curar espiritualmente. Somente a palavra de Deus é que vai lá fora. Somente a palavra de Deus que vai jogar a rede e que vai apanhar todo tipo de peixe. Somente a palavra de Deus é que vai trazer esses peixes. Somente a palavra de Deus é que vai separar o peixe que é bom, vai voltar para o mar, e o peixe que é bom vai para a cesta. Somente a palavra de Deus é que vai separar o joio do trigo. Aleluia! Somente a palavra de Deus. Aleluia! Por isso temos que praticar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Aleluia! Glória de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você conhece a palavra, olha o que o Salmo de número 119, versículo de número 9, ele fala assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então aquela pessoa, ela pode ter mestrado, ela pode ter pós-graduação, ela pode falar tudo quanto é tipo de língua, ela pode ter um conhecimento do mundo muito grande, mas se ela não tiver o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia me garante que eu tenho mais entendimento, que você tem mais entendimento do que qualquer um que fez faculdade, do que qualquer um que fez mestrado, daquela pessoa mais inteligente do mundo. Mas você é mais sábio do que ela, porque você conhece a palavra verdadeira, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, não vou me alongar aqui não, porque Deus tem muita coisa para falar conosco, mas eu vou resumir aqui. Então, chegou até aqui? Vamos relembrar um pouquinho? Primeiro então, Deus está te chamando para se levantar, porque Deus falou com Josué, levanta-te. Depois, o que eu aprendi aqui? Aleluia, né? Que eu não estou sozinho, mas que Ele está comigo, que Ele está contigo nessa luta, nessa peleja. E durante essa caminhada, esse chamado que Deus tem para a nossa vida, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom ânimo, mas não adianta nada disso se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, porque se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, como é que eu vou obedecer a Ele? Então eu tenho que ter entendimento, e para ter entendimento, eu tenho que ler a palavra, tenho que conhecer a palavra. E ele continua dizendo no versículo 8, medita nele, medita nesta palavra de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então, você que ficou até agora assistindo essa mensagem, agora eu te digo uma coisa, vem a cereja do bolo, porque até agora só levou uma pauladinha aí de leve, né? Só teve exortação aqui. Mas agora veio a cereja do bolo, sabe por quê? Porque olha o que ele diz assim, farás prosperar. Então se eu vencer todas essas etapas, sabe qual é a promessa na minha vida e na tua vida? Olha aqui,
Ele, Deus, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ei, tem bênção para a tua vida, tem vitória para a tua vida, tem cumprimento de promessa na tua vida. Então para de ficar aí sentado aí, se levanta, se anime na presença do Senhor, porque Deus tem grandes coisas na tua vida. Aleluia! E ele diz novamente no versículo de número 9, para encerrar aqui, ele diz assim: não te mandei eu? Quer saber de uma coisa? Se foi Deus que mandou, não importa o que falam, não importa o que sopra no teu ouvido, não importa o que estão falando de você, não importa o que estão criticando de você, mas não foi Deus que mandou, não fui eu que mandei. Esforça-te, olha aí de novo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante. Nada vai reter a obra de Deus na tua vida. Não pare, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Olha aí, olha a bênção aqui. E finalizando aqui, eu separei aqui o Salmo de número 112, versículo de número 1 ao 3. Aleluia. Você que está disposto a vencer essa batalha, a não ficar mais prostrado, a se esforçar, a se alegrar, a ler mais a Bíblia, a estudar mais, se aproximar mais de Deus, está disposto a obedecer a Deus? Então isso aí é para você. Anota aí, depois você vai ler. Depois você vai ler com calma. O Salmo de número 112, verso de número 1 ao verso de número 3, ele fala assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia! E que em seus mandamentos tem prazer. E que em seus mandamentos tem prazer. Agora olha a bênção. Recebe aí para tua casa. Recebe aí para tua vida. Olha o que Deus está mandando te dizer nessa noite. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia! Então olha a promessa: a riqueza haverá, prosperidade e riqueza haverá na tua casa. E a prosperidade de Deus, quando a gente fala em prosperidade e riqueza, pensa logo em muito dinheiro. Pensa logo numa conta gorda lá que Deus vai enviar muito dinheiro. Não, mas a prosperidade de Deus, ele te diz o seguinte, que não vai faltar a luta, mas sempre vai haver a vitória. Você vai passar por um momento difícil, mas a palavra do Senhor ela diz que o profeta Davi, ele falou o seguinte: eu já fui novo, agora eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade. Prosperidade não é a ausência de tribulação. Prosperidade, às vezes, não é a falta. Prosperidade não é a falta de você não ter dinheiro, não. Mas é às vezes que começa a faltar. Deus abre uma porta de emprego. Deus envia um trabalho. Deus melhora o teu negócio próprio, mas no final, por causa da prosperidade de Deus, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua família, não vai faltar a provisão de Deus na tua vida. Então, mediante essa palavra, eu quero fazer um apelo nessa noite. Você que está ouvindo essa palavra e que ainda não entregou sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, chegou o momento de você entregar. Chegou o momento de você sair daquele estágio em que, se Jesus voltar hoje, você vai ficar para trás. Mas como, pastor? Vai ficar para trás. Porque tem que entregar a sua vida para Jesus. Então, você que ouviu essa mensagem e quer ser um homem vitorioso, como Josué, que não ficou prostrado, mas acreditou que Deus estava com ele. Você que nesta noite, fé aliada à obediência, produz resultado, então levanta a tua mão direita agora, levanta a tua mão.
e confessa assim comigo. Fala o teu nome daí, fala o teu nome. Aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Senhor, tira toda a maldição do meu passado, porque eu agora abro a minha boca e recebo a nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Você que está afastado da presença do Senhor, procure a igreja mais próxima da sua casa. Se reconcilie com o Senhor. Veja o pastor daquela igreja. Você que acabou de aceitar Jesus, procura a igreja mais próxima da tua casa, procura lá o pastor e fala assim: pastor, eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas agora eu quero prosseguir. Fala com ele que o pastor vai te orientar. Amém? Eu quero finalizar orando pela tua vida. Eu quero finalizar a ministração dessa palavra, clamando junto com você que está aí na tua casa, clamando junto com você que ficou até o final da ministração dessa palavra, que não largou essa palavra, mas que está vindo até o final comigo. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa. Fecha teus olhos. Se concentre no trono do Pai agora. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma os teus filhos nas tuas mãos. Toma a tua filha, toma o teu filho que está aí dentro da sua casa, que está ouvindo essa palavra, meu Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar de qualquer tipo de maldade. O Senhor vai curando agora desta enfermidade. Meu Deus e meu Pai, vai curando, meu Deus, da enfermidade física, assim como tu curou os cegos, tu fez os coxos andarem, meu Deus, fez aquelas pessoas mudas falarem, aquelas que não ouviam, meu Deus, passaram a ouvir, meu Deus. Opera o teu milagre, opera a tua maravilha. O que o teu filho e a tua filha está passando agora não é nada para ti, Senhor, porque para ti não há nada de maravilhoso que tu não possas fazer. Vai curando de toda enfermidade física, vai tomando, meu Deus, de todo o mal, vai sendo jogada por terra agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cura também de toda enfermidade espiritual. Abre os olhos dos teus filhos, meu Deus, Senhor, para que possamos enxergar a tua palavra. Aquele que estiver prostrado, meu Deus, ajuda ele, Senhor, a se levantar. Aquele, meu Deus, que pensa que está sozinho, meu Deus, mostra que ele não está sozinho, mas que teu anjo acampa ao seu redor. Por isso, nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu abro a minha boca e profetizo que a prosperidade do Senhor, ele faz parte da tua vida e faz parte da tua casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto de adoração ao Senhor. E quero te lembrar que no próximo domingo, nós teremos aqui também, às 19 horas, um encontro marcado. Um encontro marcado com Deus. Amém? Então eu te aguardo aqui. A próxima ministração, o próximo culto ao Senhor será no próximo domingo, às 19 horas. Conto com a tua presença. Convide pessoas. Envie esse vídeo para a pessoa. Evangelize. Mesmo dentro da tua casa você pode evangelizar. Copia aí. Tá? As mensagens também que estão sendo declaradas aqui, eu estou colocando no YouTube. Se você quiser rever as mensagens anteriores, é só colocar lá no seu para procurar no YouTube, procura assim, Pastor Marcos Basílio. Ou então, escreva simplesmente assim, Crisol, porque todas eu coloco, né, Igreja Evangélica Crisol, que se você colocar Igreja Evangélica, vai aparecer várias igrejas. Mas se você colocar só assim, Crisol, né, no YouTube, vai aparecer, e ali vai estar meu nome, Pastor Marcos Basílio. Amém? Então procura lá as mensagens anteriores, envia para outras pessoas, faz a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Amém? Estenda nas suas mãos, Deus te abençoe, você tem um final de noite muito abençoado na presença do Senhor. Estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai,
mas para todos sempre. A igreja diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí da tua casa, aplaudo com alegria e deseja a essa pessoa aí que está do teu lado uma boa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.